O governo francês ameaçou bloquear o acesso no país à empresa varejista online Shein, que é acusada de oferecer em sua loja virtual bonecas sexuais que se parecem com crianças. Meu Deus do céu, o que que eu tô lendo? Sim, estamos falando de bonecas pedopornográficas. Pelo amor de Deus. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, eu não acredito no que eu li, Dai. Pior, Sofia, é que isso é real. Pelo menos tá acontecendo na França. E a França acusa a Shein de vender essas bonecas. E assim, tem imagens, Sofia. Tem matéria, Sofia. Vou te pedir, por gentileza, para trazer a matéria que fala sobre essa determinação da França e a gente vai analisar um pouco mais de perto o que é interessante para o comércio e o que é vendido e o que pode, né, inclusive, fazer com que haja um problema diplomático aí e a Shein venha a fechar as portas. Nesse momento, eu já até respondo uma coisa que vai ser a pergunta da capa. A Shein vai ser banida da França? Nesse momento, não. Sabe por quê, Sofia? Porque Hum. a Shein parou, a loja, os varejistas pararam de vender as bonecas que foram analisadas ali pelo governo chinês, pelo governo francês, como produtos sexuais com uma infantilização, com o rosto de criança, com o corpo de criança. Isso foi proibido, a loja retirou. No momento, isso não quer dizer que vai continuar dessa forma. Vou continuar, vou pedir para você, Sofia, por favor, para trazer a matéria falando sobre o governo francês. E assim, gente, é uma matéria que é do português, é portuguesa, tá, gente? Então é o português de Portugal. Tenham paciência, foi uma das melhores que eu achei para narrar o que está acontecendo. Desculpa, mas sim, vamos ouvir europeus. Português arcaico. Vamos ouvir português arcaico. A retalhista online chinesa Shein retirou as bonecas sexuais infantis da plataforma na internet onde vende vestuário e acessórios. A decisão surge depois de uma denúncia feita às autoridades judiciais de França. O organismo de defesa do consumidor do país comunicou ao Ministério Público que a empresa comercializava bonecas sexuais com traços infantis, mas também com características adultas. Acrescentou que a associação à pornografia era clara e que o site não tinha mecanismos de segurança para evitar o acesso aos artigos por menores. Segundo a lei francesa, é possível ordenar às plataformas de comércio eletrónico que removam conteúdos ilegais num prazo de 24 horas. A Shein tem sido criticada em França pela concorrência agressiva face aos retalhistas locais e escolheu Paris como local da primeira loja física na Europa. Vai inaugurá-la no próximo dia 5 de novembro. E é isso, né? Meu Deus, essas Bem, propagandinhas. e bem próximo da inauguração, um grande protesto marcou justamente a questão, né, que é a comercialização dessas bonecas e como isso teria um impacto, sobretudo que na França tem leis que proíbem, que, né, falam sobre a criminalização para a venda, comercialização de bonecas, de produtos que tenham como um conteúdo infantilizado, mas na verdade é um conteúdo sexual. E assim, Sofia, a empresa, eu vou repetir isso, tá? A empresa, nesse momento, a gente vai trazer a matéria da Folha de São Paulo, pode, inclusive, Sofia, se você quiser colocar na tela. A Folha de São Paulo trouxe hoje à tarde que a Shein já retirou, né, bonecas sexuais infantis da plataforma após denúncia de órgão de vigilância francês. Só que até então a empresa estava alegando que não tinha como fazer essa remoção desses anúncios porque não tinha um controle total dos usuários. E ela conseguiu retirar com muita brevidade para não ser banida da França. O local que ela escolheu, Né? inclusive, para colocar a sua primeira loja, mega loja na Europa. Sabe, Sofia, a gente precisa em uma coisa. A matéria, vocês, né, ouviram a matéria, que traz que a França tem leis, inclusive, que criminalizam esse tipo de venda e que fazem com que a empresa tenha um período para retirar
publicidade, né, o conteúdo do ar. É justamente, a gente precisa fazer esse paralelo com o Brasil, o que o Brasil quer fazer com a lei das Big Techs, que é responsabilizar as plataformas, não só as mídias, mas como também plataformas de comércio, que trazem determinados conteúdos, informações que são incorretas, e dá um prazo de 24, 48 horas para que isso seja removido. Os Estados Unidos também te falou recentemente que as mídias sociais nos Estados Unidos também precisaram se adequar a uma denúncia que pode ser retirada o conteúdo quando for, por exemplo, de violação aos direitos humanos, violência sexual contra crianças e adolescentes, mulheres, e eles têm um período agora de 48 horas para se adequar e remover esse conteúdo, que já é muita coisa, porque na internet 48 horas já é muita coisa, isso já viralizou. Uhum. Outras pessoas já podem salvar esse conteúdo, mas é um avanço, isso foi aprovado pelo Congresso, foi sancionado pelo Donald Trump. Mas é importante que a gente entenda isso, que a gente precisa de mecanismos de defesa, de cuidado e também da responsabilização dessas plataformas, desse tipo de empresa que vende esse conteúdo. E é isso, Sof, que a gente vê a sociedade vigilante, e que bom que está vigilante, porque agora a França, né, agora com essa determinação, fez com que a Shein colocasse uma proibição total de produtos do tipo boneca sexual e retirou todos os anúncios e imagens relacionadas a esses produtos, que foi inclusive informado para a agência internacional, com medo do banimento que poderia acontecer caso continuasse vendendo esse tipo de produto. E aí a população, logicamente, né, fala que os objetos de podopornografia são absurdos, são criminosos, são ilegais, e ainda prometem uma investigação criminal em relação a quem continua vendendo, a quem vende esse tipo de conteúdo. Sofia, bonecas sexuais com aparência infantil, eu não consigo nem conceber como isso é minimamente aceitável para Não é, alguém. E a porque não é, plataforma mantinha, né? Sabe? porque não As é pessoas ainda. aceitável. É isso, a plataforma mantinha isso. Enfim, É, Sofia, que bom que houve esse progresso na França, né? com certeza, com certeza. E o grande ponto que pra mim pega aí é como, não, a gente não consegue, tá? Então vocês estão banidos, tá? Então a gente consegue sim. Pois é. E é aquela coisa, você vai ver a questão, por exemplo, ah, não, tem que tirar determinados tipos de conteúdos das redes sociais. Não, a gente não consegue fazer isso, vai ficar muito caro, vai precisar de muita gente, não sei o quê. Ok, mas para direitos autorais consegue, né? Direitos autorais consegue tirar rapidinho. Então, tem que pressionar essas empresas mesmo. Elas vão falar que não conseguem, você tem que dizer, ok, ou você dá um jeito de conseguir, ou você tá fora. É isso. A França tomou a atitude corretíssima aí. A gente só tem que ver o Brasil começar a fazer o mesmo. Né? Porque tem muitos conteúdos que não estamos só falando de venda de bonecas pedopornográficas, a gente está falando de exploração sexual infantil de crianças reais que rola aí através das redes sociais, sabe? Isso falando só da questão de exploração sexual infantil. Nem vamos entrar na questão de racismo, homofobia, transfobia, misoginia, racismo religioso e tudo mais que a gente vê tanto pela internet. E sim, se eles quiserem regular, eles conseguem. É só você botar contra a parede. Ficamos por aqui, Dai? Um grande exemplo, né? Achei. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.